O mundo só falava sobre Rodri no Real Madrid e ele pode parar no Barcelona. Cara, que loucura é o que estamos vendo nessa janela de transferências como um todo no total na Europa, que já tá muito frenética, são altas contratações, clubes tentando mostrar algo diferente, até porque o campeão da Champions League é o Paris Saint-Germain por 2 vezes seguidas, então tá todo mundo falando, o que a gente tá fazendo de errado? Tem que abrir o cofre. Tem que torrar dinheiro. E é o que o Real Madrid, por exemplo, tá fazendo. Só que a contratação de Rodri pode ter um asterisco. Vamos falar aqui um pouco sobre essas situações. Esse é o canal do Brownie, rapaziada, e todo dia a gente traz uma pauta diferente por aqui. Inclusive, aceito sugestões. E aí, gostaram desse cenário? Também improvisado, tá? Beleza? Em breve, a gente vai ter um cenáriozinho de alta qualidade, eu prometo. A gente improvisou com as camisas do Real e do Barça. Acho que são temáticas, né, pro vídeo em questão nesse momento. Fechou? Rodri tá de saída do Manchester City, já não é de hoje. Parece que a saída do Pep Guardiola, ela potencializou muito o Rodri a pensar em ter novos ares. É um multicampeão, vencedor, zerou o game pela equipe do Manchester City, campeão da Champions, Mundial, todos os títulos possíveis, são dezenas, se você colocar ali na ponta do lápis, nos campeonatos nacionais, a grande maioria Premier League, a liga mais competitiva do planeta. O Rodri zerou simplesmente, e também zerou pelo futebol de seleções. Convenhamos, campeão da Nations, campeão da Euro e campeão da Copa do Mundo como o melhor jogador eleito. Voltando à sua plenitude técnica, tudo bem que vem de uma cirurgia nas costas, de todo modo, é um desejo do Real Madrid que tá querendo, né, rejuvenescer, fortificar o seu meio de campo, que acabou se enfraquecendo bastante nos últimos anos com a aposentadoria do Kroos e principalmente com a saída do Modric, que já tava ali numa situação de reserva, mas foi pro Milan. E o Real Madrid sentiu que estava precisando de mais meio-campistas encorpados. Além disso, a gente tem todo o histórico do Real de estar pegando todas essas contratações que o Barcelona estava tentando, não é de hoje. Cucurella, que inclusive sempre falou do carinho que ele tinha pelo Barcelona, sempre falou do desejo de voltar ao futebol espanhol, de jogar pelo Barcelona, voltar, tudo mais, fechou com o Real Madrid. Dumfries fechou com o Real Madrid. Diomandé anunciado agora há pouco como novo jogador da equipe do Real. Inclusive, vale um vídeo aí pra gente analisar o quanto que ele vai brigar com Vinícius Júnior e com o Rodrigo ali naquela ponta esquerda, ainda mais com o estilo de jogo do Mourinho, que deve ser ali, né, park the bus e jogando a bola para os pontas explorarem bastante essa velocidade. E há quem diga que o Real Madrid ainda não desistiu do Olise, não. Mesmo com um jogo duro do Bayern de Munique, há quem diga que o Real Madrid ainda pode fazer uma investida pelo jogador francês. Já pensou? Vini, Olise, Mbappé, Diomandé, meu irmão, aí é loucura. E nessa brincadeira ainda tem o Bernardo Silva, né? Os outros foram desejos, mas eu diria que o Bernardo Silva foi chapéu mesmo, porque o Barcelona estava de fato negociando, do nada o Bernardo Silva, opa, Real Madrid, e jogador vindo livre no mercado. Só que agora pode vir o maior contragolpe possível, a maior revanche possível, que é o Barcelona entrando no meio do caminho dessa negociação. Eu confesso que há alguns dias, né, nos grupos que eu tenho com amigos, eu falei sobre isso, falei, cara, como é que o Rodri e o Barcelona não se conectaram ainda? Como é que não rolou, no mínimo, uma especulação? Ninguém tá falando sobre isso, porque, cara, a gente tá falando de uma seleção espanhola que pode não admitir, pro lado madrilenho, não ficar chateado, mas a seleção espanhola se baseia na escola do Barcelona, isso é fato. O modelo de jogo da seleção espanhola, desde a base até o profissional, isso desde o título de 2010, ele se adequa muito mais à linha de raciocínio de futebol do Barcelona do que a do Real Madrid. E tá tudo bem quanto a isso. O Rodri arrebenta, prospera absolutamente na carreira, jogando pelo Manchester City. É curioso que ele era do Atlético de Madrid, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Água e óleo. E ele chega no Manchester City treinado pelo Guardiola, eu não sei até que ponto tem uma interferência por aí, e zera a carreira. É impressionante, né? O que o Rodri fez nesse ciclo é estonteante. Campeão de Champions, tudo pelo Manchester City, campeão de Copa do Mundo, tudo pela seleção espanhola, e ganhando prêmios individuais, contestemos ou não. Aí é outro debate. E aí o Real Madrid surge como uma equipe interessada em fortificar o seu meio de campo e parece que as negociações estavam andando. É o maior clube do mundo em termos de conquistas, é o clube mais vitorioso do planeta, é dentro do país do Rodri, ele quer respirar novos ares, ele quer novos desafios, nada mal ir pro Real Madrid. Só que aí entra o Barcelona na parada. Cara, Barcelona, La Masia, posse de bola, construção de trás. Porra, legado Busquets, né? O Rodri, há quem diga, né, e até em aspectos melhorados e mais midiáticos, é de que ele é o novo Busquets. Aí o cara olha, de acordo com as notícias que a gente tem no futebol espanhol hoje, e fala, cara, segura meu empresário, meu agente, dá uma segurada com o Real Madrid, porque eu fiquei balançado, eu fiquei tentado com a possibilidade de jogar no Barcelona, com a possibilidade de jogar no meu estilo de jogo, com a possibilidade de jogar como o professor com quem eu convivi ao longo dos últimos anos adequou o futebol, o meu futebol e também o futebol, o legado
dessa própria camisa aqui, que é Pep Guardiola. Não sei até que ponto, inclusive, o próprio Guardiola não pode ter colocado na cabeça do Rodri, ó só, meu querido, beleza, você faz o que você quiser na tua carreira, e eu já não tô treinando clube nenhum, tô tirando período sabático, mas se eu fosse você, não duvido nada que isso tenha acontecido. Enfim, galera, essa é a situação de momento. Propostas devem ser feitas, o Manchester City, obviamente que não vai se desfazer de um ativo do tamanho do Rodri facilmente, vai cobrar muita grana porque ele teve uma reviravolta na carreira, beleza, que tem a questão de gratidão, tudo mais, é um cara que já foi multicampeão, óbvio que o Manchester City não vai se opor, fazer, vou fazer birra e não vou vender, mas obviamente vai querer uma valorização, porque estamos falando de um jogador que deu a volta por cima na carreira em termos de lesão, não vinha muito bem nas últimas 2 temporadas, tentando se recuperar de uma lesão gravíssima no joelho e consegue essa recuperação justamente às vésperas de uma Copa do Mundo. E é eleito o melhor jogador da Copa, contestemos ou não. Eu tenho minhas contestações, por exemplo, não acho legal um cara que teve 0 gols e 0 assistências diretas ser eleito o melhor jogador de uma Copa. Mas isso é só a minha opinião. Não fosse o Rodri, sinceramente, talvez a Espanha não passasse das oitavas, né, de um jogo que a gente teve, por exemplo, contra Portugal. O Rodri foi fundamental para ser o pêndulo, né, o termômetro daquela partida que terminou apenas 1-0. Já pensou? É fundamental, é um jogador valorizado, é um absurdo. É o jogador do ciclo pensando em zerar o game, de ganhar absolutamente tudo pelo futebol. O Real Madrid tava de olho no cara. Deve apresentar proposta. Só que o Barcelona também vai apresentar proposta, meu parceiro. E vou te falar, dependendo, até uma proposta menor pode valer a pena se o desejo do Rodri for jogar pela equipe que representa o seu DNA, o seu modelo de futebol, o seu jeito de jogar, se adequa ao jeito de jogar do melhor treinador da carreira do Rodri, ou melhor, dos 2 melhores treinadores da carreira do Rodri, Guardiola e Luis de la Fuente. E aí, rapaziada, o que será que vai acontecer? Será que ele vai pro Barcelona ou pro Real Madrid? Comenta aí o que você acha que ele deveria fazer. Se inscreva aqui no canal Brownie Esportes, deixe seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e comente aqui novos vídeos que a gente deve fazer para fomentar aqui esse canal, para trocar aquela ideia. Fechou? Tamo junto!